Vamos falar de um tema que é importante de Brasília, que aconteceu hoje em Brasília, um acordão aí entre o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e o governo Lula está mantendo as emendas impositivas, principalmente as emendas PIX. É bom atentar para isso, que é aquelas emendas que ganharam esse apelido, porque a gente sabe, o dinheiro sai, mas não sabe onde que a prefeitura vai gastar esse dinheiro e está estabelecendo um prazo para regulamentar essas emendas. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que aconteceu ali. Olha, foram 4 horas de reunião, estavam os ministros do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, o Jorge Messias, advogado-geral da União, Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, muita gente ali reunida. E o que eles decidiram? Quem vai contar para nós é a autora dessa matéria, está chegando aqui no All News, Carolina Brígido. Oi, Carol, tudo bem? Carol, a primeira vista, eu tinha ficado com a impressão que eles não tinham decidido nada, tinham jogado para frente para decidir tudo daqui a 10 dias. Mas aí uma fonte me disse assim, não. Teve algumas decisões importantes, sim. Mantiveram as emendas PIX, isso não vai deixar de existir. Explica um pouquinho para nós o que se decidiu hoje aí em Brasília e o que ficou para depois. Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite para o Thales e para o Ricardo Couto e para todos que estão nos acompanhando hoje. Bom, eles mantiveram sim a emenda PIX, mas talvez ela vá precisar mudar de nome agora, porque é o seguinte, eles falaram, tá bom, vocês podem pagar a emenda PIX desde que, abre aspas, observada a necessidade de identificação antecipada do objeto, a concessão de prioridade para obras inacabadas e a prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Ou seja, elas não ficam tão PIX assim, né, Raquel? Agora precisa dar uma detalhada, precisa ter uma transparência. Então, o que ficou decidido, na verdade, é que as emendas elas podem ser pagas, desde que obedeçam aos critérios de transparência. E logo depois da reunião, quando o ministro Flávio Dino saiu, ele explicou para a imprensa que a decisão dele de impedir o pagamento de emenda impositiva fica valendo até que fique regulamentado como essas emendas precisam ser pagas, como elas podem ser pagas. Então, tem um prazo de 10 dias para que o legislativo entre em acordo com o executivo para saber como que essas emendas vão ser pagas daqui para frente, claro, obedecendo esses critérios que ficaram acertados na reunião de hoje, que é a transparência e uma forma da gente saber, né, para onde que está indo esse dinheiro, algum tipo de critério para que esse dinheiro seja empenhado de uma forma transparente. Carolina, isso não lembra um pouco o que aconteceu quando a Rosa Weber também proibiu o orçamento secreto, né? O Congresso falou que ia cumprir, claro, as regras, não sei o quê, transparência, o cara. O que aconteceu? Eles mudaram o nome do orçamento secreto para, né, para PIX, para emenda do relator da comissão e tal. Eu só queria saber, isso aí pode ter a maior boa vontade, mas eles não vão cumprir nada e depois essa história vai, eu estava conversando com o Thales antes de começar o programa, né? Eles concordam na hora, concordam com tudo e depois não fazem. Quem é que vai fiscalizar? Então eu faço uma pergunta bem simples para você. O que foi servido no almoço? Isso aí é um fato concreto, né? O resto é especulação. Sabe? Bom, lá no tribunal tinha um cheiro disseminado de fritura, de camarão, de peixe. Fritura de quê? Eu desconfio que seja esse o cardápio, mas agora quem que foi frito, além do peixe? A gente ainda não conseguiu descobrir. Mas, coach, o que que acontece? Acaba que fica um pouco do que acontece no Brasil, né? Não pode pagar a emenda impositiva, mas se quiser pode. É só mudar o nome dessa tal emenda. Então, desde essa decisão da ministra Rosa Weber, que hoje está aposentada, e você bem lembrou, o Congresso, o Supremo vem tentando impor limites ao pagamento de emenda parlamentar ao orçamento da União. Mas essas tentativas de limite sempre esbarram naquela relação institucional entre os poderes.
Porque o que que acontece? Vira um cabo de guerra. Aí depois o Lira já começa a liberar para a pauta de julgamento projetos que afetam diretamente também a liberdade, a autonomia do Supremo Tribunal Federal e fica esse jogo. O que que o ministro Barroso fez hoje? Vamos todo mundo almoçar para chegar a um consenso, para chegar a um acordo. Durou 4 horas o almoço. Então, assim, ou a sobremesa estava muito gostosa, ou realmente a condição para as negociações não estavam tão propícias, né, nesse dia. Carol, Legal. eu tô tão cética quanto o Coach, assim, eu tô com a sensação de que a montanha pariu um rato, porque vamos aguardar as regras, né? A gente sempre tem que aguardar, mas assim, da decisão da Rosa Weber do orçamento secreto, é sempre a mesma coisa, assim, ninguém discorda de transparência, fiscalização, rastreabilidade, mas na hora do vamos ver, na prática, não acontece. Então, eles acordam sobre isso, chegam à conclusão de que precisa ser feito e não fazem na prática. Na prática, não vinga. Aí, fiquei com uma dúvida. O Congresso se comprometeu a não levar adiante aquelas propostas de emenda à Constituição para limitar os poderes do Supremo? Como é que ficou a contrapartida? Ó, o interessante é que logo depois da reunião, ninguém, nem do Congresso, nem do Supremo e nem do governo, quis dar declaração à imprensa. A gente estava lá na porta, aguardando a reunião terminar para ver o que que tinha acontecido. Todos eles, quando saíram, disseram o seguinte: a gente vai divulgar uma nota conjunta e a partir dessa nota vai ser extraída a informação de vocês. Essa nota, por óbvio, não falou nada sobre essa tentativa de represália lá do Congresso em relação ao Supremo. Isso a gente vai precisar ver no dia a dia o que que vai acontecer. Mas a partir dessa reunião, que aparentemente chegou-se a um acordo, que é aquela história, não pode pagar a emenda impositiva, mas se quiser pode, que está, de certa forma, contemplando a todos, né? Tem um jogo de palavras que, na prática, a gente só vai ver se vai acontecer mesmo com o tempo, né? Como bem ressaltou o coach, pode ser que nada aconteça, mas essa represália do Lira, especialmente rumo ao Supremo Tribunal Federal, o mais provável é que ela também esfrie um pouco, pelo menos no prazo desses 10 dias, até que essas regras fiquem prontas. Então, claro que nesse momento de acerto, nesse momento de negociação entre os poderes, essas pautas que ameaçam a estabilidade do Supremo Tribunal Federal e também a autonomia do Judiciário, o mais provável é que elas fiquem adormecidas por um tempo até que essa negociação seja realmente finalizada.